Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, né? Irmãos, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 88. Salmo 88. Nós iremos fazer essa leitura de forma alternada, versos de 1 a 18. Lamentação de um atribulado. Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Eu farei a leitura dos versos ímpares, os irmãos, os versos pares e assim por diante. Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida se à beira da morte. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Amém. Vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por este privilégio de estarmos reunidos, porque é o Senhor quem nos congrega, para rendermos ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória que lhe é devida, adorando-o na beleza da Tua santidade. A minha oração, Deus, é que chegue diante do Senhor o clamor do Teu povo, todo o louvor e a adoração que lhe é devida, e aqui nós estamos para ouvir a Tua voz, Senhor. Edifica-nos, fortalece-nos, molda os nossos corações. Ó Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, para que em tudo possamos render glória a Ti, honra, louvor que lhe é devida. Em todos os momentos, em todas e quaisquer situações, que o Teu nome seja louvado, que o Senhor receba a adoração do Teu povo, que as vidas sejam transformadas, que as vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, ó Deus, porque necessitamos em tudo de Ti, carecemos da Tua palavra, somos necessitados de Ti. O Senhor é a nossa vida, no Senhor está a nossa alegria e o nosso viver. Assim, ó Deus, eu agradeço por esta rica bênção, por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos no Salmo 88, diante de tudo que nós venhamos passando, as situações com os irmãos, a igreja, com o mundo, a questão em que nós estamos passando. O Salmo 88, ele é um salmo de lamentação. Dentre os 150 salmos, existem 60 salmos que são salmos de lamentação. Entre eles estão divididos entre salmos de lamentação individual e salmo de lamentação comunitário, da congregação. Todos eles louvados no templo, né? Os levitas louvavam e eles tinham seus períodos de louvor. E o Salmo 88, dentre os salmos de lamentação, ele é o único salmo que ele não tem uma virada, ele não tem uma chave de virada onde o salmista se alegra, porque ele vê a esperança e ele glorifica a Deus.
Como os irmãos perceberam na leitura do Salmo, ele começa obscuro, ele vai escurecendo, como entardecer, ele vai anoitecendo e termina na madrugada. Não tem resposta, o sol não brilha, ele termina nas trevas, ele termina em trevas. E esse salmo, como todos os salmos, ele nos mostra o coração que louva a Deus, o coração do povo de Deus. Os salmos, ele é isso, ele é o coração do povo de Deus revelado para nós, divinamente inspirado pelos profetas que o Senhor usou para a composição desses salmos. Então nós, diante desse salmo, do Salmo 88, nós temos muito que trazer para a nossa vida, aprendermos como nós somos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, e entendermos qual é a nossa posição e qual é a nossa condição nessa terra. Então o Salmo 88, ele é um salmo que provavelmente, muitas das vezes, ele é passado corrido, porque não há alegria, não tem esperança nele. Nós percebemos aqui que ele tem as queixas, ele apresenta suas queixas e não há resposta, e ele diz que isso acontece desde a mocidade dele. A mocidade, para o pessoal, o povo judeu, ela começa ali nos 13 anos de idade, onde é o bar mitzvah, né, o filho do mandamento, e dali se procede sua vida adulta, já começa a vida adulta. Inclusive, é uma crítica minha com relação à igreja, onde a gente faz separação de jovens, adolescentes, adultos. Você é homem, a partir dos 13 anos, você já presta contas diante de Deus. Você já é homem diante do Senhor e você tem que ter uma vida que não é segundo os preceitos desse mundo corrompido, caído em que nós vivemos. Então o salmista, desde a sua mocidade, ele tem esse sentimento, ele carrega esse sentimento para muito além da sua vida. Eu quero falar um pouquinho a respeito do compositor desse salmo, apenas para a nossa apresentação, e então passarmos para o salmo, né? Quem é Emã, o Ezraíta? Ele foi usado como régua para medir Salomão, a sabedoria de Salomão. É o texto de 1 Reis 4:31. Eu vou pedir a ajuda do irmão Daniel. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com os irmãos, meditarmos na palavra de Deus. 1 Reis 4:31, um texto onde está se tratando no seu contexto da sabedoria que foi dada a Salomão, e Emã, o Ezraíta, ele está entre os homens que são colocados ali, a quem é comparada a sabedoria de Salomão. Diz, olha, era mais sábio que todos os homens, falando de Salomão, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Datã, filhos de Maol. Deixa eu passar para cá, que a minha vista daria um televisão. Quando estava aqui era mais fácil de eu ler, só pela misericórdia de Deus. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Então, Emã, o Ezraíta, você pode ver que ele foi colocado como régua na questão de sabedoria, junto com outros homens daquele período, para a quem Salomão foi colocado como referência junto a esses homens. Então era um homem que tinha sabedoria, tinha muita sabedoria, e toda sabedoria ela procede de Deus, porque é dom de Deus, e nenhuma sabedoria procede da única capacidade humana. É onde que eu sempre digo para os irmãos, e continuarei a dizer, eu não dou glória nenhuma para o homem, porque todo saber que ele tem procede do Senhor, mas o homem caído, ele rouba a glória de Deus para ele mesmo, e é onde nós sabemos que a sua sabedoria é nulidade de raciocínio, ele se torna pior que um animal. No entanto, esse homem, pela sabedoria que lhe foi dada, ele, vindo da tribo de Judá, que é a nossa segunda referência, ele vem da linhagem de Judá, ele é dos filhos de Zerá. 1 Crônicas 2:6 vai falar a respeito da sua linhagem. Ele vem da linhagem de Judá, e nós sabemos que da linhagem de Judá vem Davi, e de Davi vem o Messias, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Dos filhos de Zerá, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dará, 5 ao todos, e entre eles está Emã, que é da linhagem de Judá. E esse homem, ele escreve então, ele sangra no texto, ele coloca o seu coração no texto, e esse texto, ele é divinamente inspirado e é levado para ser usado no templo como louvor de adoração, segundo os estudiosos, usado muito em períodos de calamidade pública, em períodos de morticínio, períodos de luto. Então esse cântico de Emã, o Ezraíta, era louvado. Então Emã escreve,
e é entregue nas mãos dos filhos de Corá para louvar no templo. Os filhos de Corá, eles eram os músicos responsáveis, as quais Davi os colocou para servir ao Senhor no templo como músicos, servindo ao Senhor, dentre eles alguns profetas, né? Por isso que na nossa perícope diz que cântico, salmo dos filhos de Corá, mas só que esses filhos de Corá são os músicos. Os filhos de Corá são aqueles a quem o Senhor permitiu viver depois da rebelião no deserto, lá em Números 16, como o presbítero bem leu no início. Aquele povo se rebelou contra o Senhor, mas o Senhor, na sua misericórdia, preservou os filhos de Corá, e eles foram designados como levitas. Eles eram levitas, vinham da tribo de Levi, filhos de Corá, para servir no templo como músicos. E Emão, o israelita, é o compositor. Foi ele quem escreveu. Ele vem da tribo de Judá. E ele derrama o seu coração. E ele se dirige. Eu fiz aqui 3 divisões desse salmo. Nos versos 1 e 2, ele se coloca diante do Senhor de forma humilde e com temor diante de Deus. Versos 1 e 2 ele diz: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele sabe que o Deus é o Deus da sua salvação. Só nisso já diz tudo o que nós precisamos saber com respeito a uma vida na presença de Deus. Ele é o Deus da nossa salvação. E nós devemos nos achegar diante do Senhor com santo temor, com santo tremor, colocando diante dele as nossas petições. Petições não são lamúrias. Assim como ele escreve aqui um lamento. Salmos de lamento não é lamúria. Lamúria Deus abomina, que é reclamação, resmungar. Nós não temos direito a resmungar de nada, porque a gente recebe muito mais a graça de Deus do que a gente merece. Então nós temos que encher a nossa boca d'água ao pensarmos em resmungar e nos achegarmos diante de Deus com o coração temeroso e sendo grato porque Ele tem derramado sobre nós bênçãos das quais muitas das vezes nós não sabemos entender, ouvir e ver. E Datã, mesmo diante de todas essas circunstâncias que ele está passando, ele chega diante do Senhor com temor, com tremor, e aí ele deságua o seu coração. Dos versos 3 a 9, ele clama, apresenta suas queixas insistentemente diante de Deus. Dos versos 10 e 12, ele questiona a lógica de Deus. Ele coloca o que Deus espera com esse sofrimento dele, uma vez que ele é temente ao Senhor. Ele é um servo de Deus. Ele sabe que o Senhor é o Deus da sua salvação, que é o Deus da sua vida. E, no entanto, ele não está compreendendo a situação que está acontecendo na vida dele. Então ele questiona, ele faz um argumento lógico para com Deus, nos versos 10 e 12. Nos versos de 13 a 18, ele retoma o clamor, a aflição, sem ter, e termina o salmo sem ter, aparentemente, nenhuma resposta. Então, os versos 1 e 2 nos ensina como nós devemos nos achegar diante de Deus, tomada a situação em que nós estamos vivendo e que muitas das vezes parece que Deus não responde, parece que não há uma luz no fim do túnel, parece que nada venha que possa nos aquecer, não tem sol, parece essa manhã, sabe, que nós estamos na sombra e está frio demais, e aí você procura um sol e se aquece um pouco, mas para Datã parece que não tem sol. Embora ele diz que desde cedo, desde antemanhã, as suas orações estão na presença do Senhor. E não há resposta, não há sequer um simples arrepio, como alguns dizem, né? Tem gente que só diz que só sente a presença de Deus, sentiu um arrepio, alguma coisa. Não, meus irmãos, é como o reverendo Augusto diz, ser cristão, a maior prova de que você é cristão é de que você vai passar por essa vida muitas das vezes sem nenhum sinal de que Deus está te ouvindo, de que você está sendo acalentado pela palavra de Deus, pela pregação, pela sua oração matinal, pela sua devocional. Você lê o texto e parece que nada pula ao coração e você se sente frio e você até questiona, será que eu sou crente? Você coloca em xeque até mesmo a tua fé, mas isso deve principiar de que Deus é o Deus da nossa salvação e que nós nos achegamos diante dele com santo temor, com santo tremor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo diante de ti, e que chegue, Senhor, a tua presença à minha oração. Devemos orar exatamente dentro desse mesmo espírito. Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Atende, Senhor, a minha oração segundo a tua vontade, segundo a tua muita misericórdia. Inclina os teus ouvidos à minha oração.
Me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho passado por uma luta, tenho passado por momentos nessa vida que às vezes eu começo quase que a dar noção aos ímpios nessa terra, que procuram subterfúgios, meios outros para poderem ter uma alegria nessa vida. Mas eu não consigo, por quê? Porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. É o Senhor quem me socorre, é o Senhor que eu tenho para correr na tua presença e pedir ajuda. Não há outra coisa que eu possa buscar, que possa me alentar, que possa me trazer conforto. O Senhor é o meu sol, o Senhor é a minha vida. Mas, no entanto, o Senhor não ouve, o Senhor não atende. Verso 3, ele começa então a derramar a sua queixa. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abaste com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando diante de ti, Senhor. E aonde a luz? Cadê a resposta? Não tem. É um clamor incessante, dia a dia, e isso está a maravilha desse salmo. Um coração que sabe que em Deus está a sua salvação e que ele continua insistentemente a pedir, a clamar. E ele sabe que Deus é soberano, de maneira que ele sabe que nada que acontece com ele acontece por acaso. Ele sabe que isso está debaixo do controle da soberana mão de Deus. Ele entende isso. Ele não atribui glória a nada além disso, porque ele sabe que nesse mundo não existe nada, absolutamente nada, fora do soberano controle de Deus e da sua maravilhosa e infinita graça. Quantos de nós não estamos assim nesse momento? Quantos de nossos irmãos não estão enfermos? Afastados da congregação, afastados dos parentes, por causa de doença. Quantos não estão afastados por causa de doença espiritual, enfraquecido espiritualmente, abatido, sem força para clamar, sem força para orar? Quantos de nós não estamos com medo das situações que estão acontecendo no mundo e se sente abatido? E você clama e parece que não tem resposta, mas o Senhor é o Deus da sua salvação. Nada vai te salvar, não é médico, não é remédio, é o Senhor quem nos salva. Eu quero aqui apresentar aos irmãos a consequência dessa situação. Ele é um homem. Emã é um homem. Ele tem sentimentos humanos, um coração como de um homem que sofre, que passa angústia. E, no entanto, ele é tido como está entre os sábios, dentro da família real, da tribo de Judá. E isso não torna ele favorito diante de Deus. Pelo contrário, ele tem passado por toda essa angústia. Ele tem passado por tudo isso. E Deus deu a ele sabedoria para compreender essas coisas, discernir e saber como viver na presença do Senhor e nesse mundo. E se nós não orarmos ao Senhor pedindo sabedoria para que nós possamos compreender esse salmo e entendermos como é a nossa vida debaixo desse sol e sobre essa terra, nós vamos nos tornar pessoas angustiadas e desesperadas. Não é o caso do salmista. O propósito desse salmo parecer não ter uma resposta é para que nós entendamos de fato isso, que pode acontecer isso na nossa vida, irmãos. De que você vai passar pela vida, muitas das vezes, sem ter um alento, sem ter um respiro, mas o Senhor é o seu alento. Ele é o seu socorro presente. Ele é o nosso sol que brilha. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o nosso alimento. Não há nada em nenhuma outra coisa que possa trazer o alento que há somente em Deus, somente no nosso Salvador. E aí nós temos que entender as nossas origens. Você conhece a sua origem para que você possa compreender isso, e aí ao discernir isso, você se cala diante do Senhor. E aí você entrega na presença do Senhor todo o seu coração, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, sabendo que nós pegamos todas as dores e angústias com a nossa própria mão. É o pecado original. É o pecado original. Achamos bom demais lá no Éden tudo o que nós tínhamos com Deus, porque nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para vivermos para o propósito de Deus, louvando, gozando nele eternamente. Mas nós achamos isso bom demais para ser verdade e desobedecemos a sua palavra. Fomos desobedientes e por causa da nossa desobediência nós caímos em pecado, e o pecado é que causa separação entre nós e Deus.
É o pecado que nos torna alienados do Senhor. E a consequência do pecado, Deus perdoou os seus pecados, perdoou os meus pecados. É fato, é verdade. O profeta Natan diz isso a Davi: o Senhor te perdoou os seus pecados, de maneira que não morrerás, mas você vai arrastar as consequências do seu pecado. Irmãos, doença que vem na nossa vida, todas as angústias e aflições, nós escolhemos isso. E se nós não tivermos em mente a nossa origem, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para louvar a Ele e adorar a Ele, e nós achamos bom demais isso e caímos em pecado, isso é consequência das nossas escolhas. Então que haja em nós coração temeroso. A palavra de Deus diz: o Senhor, Ele é manso e suave, Ele não joga jugo sobre ninguém. Ele não vem para apagar o pavio que fumega e nem a esmagar o resto da cana quebrada. Mas nós temos que reconhecer o que nós fizemos. Se passamos por angústia, sofrimento, doença, desemprego, fome, é isso que a gente merece. Mas Deus não levou isso em conta. Antes Ele fez o quê? Maldito o Filho dele, para que nós tivéssemos agora um lugar ao sol. E ao sol é na presença de Deus, para louvá-lo, adorá-lo, como Ele é devido. E aqui, Emã, ele apresenta como se não tivesse esse discernimento teológico. Ele tem sim, ele conhece a lei. Moisés deu a lei ao povo de Deus e conta a história do Gênesis, do princípio, e de qual foi a reação, a atitude do homem depois da queda. Qual foi o final do homem depois da queda? Nós vimos que no título do salmo diz que esse salmo é um salmo didático. Didático é que tem propósito de ensinar, e por isso ele deixa em aberto. Parece que não tem luz, parece que não tem esperança, mas está chamando o povo de Deus. O tempo todo o Senhor estendeu a mão a um povo de coração duro, de cerviz endurecida. Retorna, ó povo, retorna, arrepende-te dos teus pecados, retorna, escolhei entre o bem ou o mal. Hoje eu vos apresento, escolhei fazer o bem, escolhei a minha presença, porque eu sou a comida de vocês, eu sou o sol de vocês. O povo, quando foi tirado do Egito para a terra de Canaã, diz que a terra emanava leite e mel, brotando para o ímpio. Quando o povo de Deus entrou, aquela terra secou. Não parece contraditório? Por quê? É de mim que vocês precisam. Eu sou o sol de vocês, eu sou a saúde de vocês. Então, quando vem essas coisas, muitas vezes a gente murmura, a gente não aceita, a gente não quer admitir que essas coisas acontecem com a gente, porque eu sou crente, tem que acontecer bênção e vitória na minha vida. Mas muitas das vezes é o Senhor nos ensinando, sendo didático para conosco. Foi vocês que escolheram isso. E agora Ele nos envia o Seu Filho, fazendo maldito para que nós tivéssemos o quê? A graça da vida eterna em Cristo Jesus. Porque nós sofremos, irmãos, fomos libertos da ira vindoura. Em Cristo nós fomos livrados da ira vindoura. Porque a ira não foi feita à vista grossa, caiu sobre o Filho de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas nós ainda passamos pelas consequências do pecado original, e estamos sujeitos à ira de Deus, temporária, circunstancial, se nós desobedecermos a palavra de Deus, como o presbítero Young bem colocou na abertura, na liturgia. Que não haja em nós coração duro de incredulidade, mas que haja em nós um coração temente ao Senhor e que anseia e busca Ele, porque sabemos que é o Deus da nossa salvação. É o Deus da nossa salvação. E devemos clamar, como Emã está orando, clamando: Senhor, atenta a minha oração, porque dia e noite estou clamando diante de Ti. O Senhor não quer que, apesar, embora nós tenhamos esse conhecimento, nos tornamos a sangue de barata, plácidos. Não, Ele nos fala: pedi-vos e dá-se-vos-á. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor vos dará. Mas é necessário que nós também tenhamos o quê? Discernimento de quem nós somos, de quem é o Senhor, e do que Ele tem nos dado e tem feito nas nossas vidas. Porque calado a gente já está errado. A gente pede e não recebe porque pede mal. A gente não sabe pedir, a gente não sabe clamar. A gente está buscando para o próprio umbigo. Versos 10, 11 e 12, a lógica. Então ele coloca em questão a lógica de Deus, a sua lógica. A lógica que ele entende como sendo natural. Ele coloca isso na presença de Deus. Ele diz: mostrará tu prodígios aos mortos, os finados se levantarão para te louvar, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele está sendo didático, ele sabe que sim, porque o Senhor nos transformou das trevas para a luz, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida em Cristo.
para que nós pudéssemos o que? Viver para a honra e louvor da glória dEle. E nós louvamos e adoramos ao Senhor, porque Ele nos deu vida em Cristo, para que nós agora, feitos o que? Justiça de Deus, recebendo a vida em Cristo, possamos adorá-los. E Apocalipse deixa claro que aqueles que morreram estão agora diante do trono do Senhor, louvando ao Senhor. Temos os 144 mil lá em Apocalipse, vindo de todas as nações, louvando e adorando o Senhor. Todos eles foram assassinados nessa terra, mortos nessa terra, mas alcançaram a esperança, pela esperança em Cristo Jesus, de que nós habitaríamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e a justiça é Cristo, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Mas ele está fazendo aqui uma argumentação no sentido: Senhor, o meu sofrimento, o Senhor tem prazer na minha morte, o Senhor tem prazer que eu vá à sepultura, que eu fique acamado? Acaso vão te louvar esses que estão em cima de um leito de dor? Acaso vão te louvar aqueles que estão na sepultura? Não, Senhor. Então tem misericórdia de mim, me concede saúde, me concede vida, para que eu possa louvar e adorar o teu santo nome. E Ele tem nos concedido. Tem sido misericordioso para conosco, para que nós possamos pregar aos mortos desse mundo. Anunciamos o Evangelho aos mortos, assim como nós o éramos. Mas pelo poder de Deus, feito justiça de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que você possa orar dessa maneira: Senhor, que valor eu tenho no reino? Que valor eu tenho no reino? Que valor eu tenho para o Senhor em cima de um leito de dor, em cima, sofrendo? Que valor eu tenho para o Senhor se eu me tornar inútil? Percebe? Você tem coragem de orar dessa maneira? Você tem coragem de fazer essa oração, colocar o teu coração de tal maneira na presença do Senhor? Porque, irmãos, Ele está colocando aqui uma aliança com Deus, o Deus da aliança, e Ele está renovando essa aliança, chamando a esse questionamento: quem vai te louvar da sepultura, Senhor? Que eu possa, Senhor, ter uma vida alegre no Senhor e louvando, que eu possa ter uma vida, Senhor, que exale a glória e a graça de Deus, para que todos louvem ao Senhor, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Que as boas obras de vocês sejam vistas por todos e o nome do Senhor seja magnificado. Então, mesmo que não haja resposta, por aparência, porque o Senhor atende a oração do que clama. De um coração contrito e quebrantado se alegra o Senhor, de quem se chega na presença do Senhor com um coração humilde, derramando diante dele as suas queixas, derramando diante dele as suas aflições, as suas angústias, os seus medos. O Senhor se alegra disso. Mas, no entanto, ele não sabe o que está acontecendo na vida dele, por causa que desde moço ele vem trazendo essa noite escura na sua alma. Desde jovem ele vem passando por tudo, e no entanto era um homem sábio, um homem que era um compositor, um poeta, assim como o seu antepassado, Davi, que escreveu os salmos maravilhosos e colocou na Bíblia todo o coração derramando na presença de Deus. E ele entra para o cânon como um livro divinamente inspirado, para ser cantado e louvado no templo. Então que nós possamos visitar o Salmo 88 mais vezes, diante das aflições que nós estamos passando, para entendermos como é o nosso coração. E muitas das vezes Deus permite que nós tenhamos essa longa noite da alma. Não vai haver uma resposta. Você pode parecer não ter uma alegria. Você pode parecer que, olha, não vale mais a pena ler a Escritura. Pode parecer muitas das vezes, você fala, olha, não vale, não compensa mais eu ir ao culto. Como se você tivesse nessas coisas um fim em si. Mas não, o fim em si é o nosso Deus, é adorar o Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Verso 13, ele continua o seu clamor: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflitos e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos seus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram todas as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Dentro de Israel, as únicas pessoas que eram tratadas dessa maneira eram os leprosos. Na lei deixa claro que essa pessoa deveria ser tirada do arraial e colocada para fora, para que ela não tivesse contato com as demais pessoas. Mas em nenhuma parte da Bíblia nos dá relato disso com relação ao salmista. Pelo contrário, ele é contado entre os sábios, como nós vimos. Ele é parâmetro para Salomão.
Ele é parâmetro de sabedoria para Salomão. E ele compôs o salmo, e esse salmo foi enviado para ser para louvor de Deus no templo. Mas ele nos apresenta, no verso 15, que ele anda aflito e presta a expirar desde moço sob o peso dos terrores, desorientado. Desde moço, como eu disse, esse desde moço começa a sua mocidade, ou praticamente sua vida adulta, já a partir dos 13 anos de idade. Com 20, 25 anos de idade, ele já começa, se é um levita, a prestar serviço no templo, como sacerdote. Ele começa a prestar serviço ali. E aí ele começa, então, desde cedo, a ter esse peso no seu coração. E o que pode causar esse peso que te causa essa angústia, essa aflição, que você não tem alegria, você não vê sol, você não tem esperança? Muitas das vezes, irmãos, por você ser um homem temente a Deus, piedoso, buscando ao Senhor, essas coisas podem te afastar das pessoas. Já parou para pensar nesse prisma? O mundo, você não espera a amizade do mundo, porque o mundo nos odeia. Se nós andarmos na presença do Senhor, em retidão e em verdade, por essas coisas nós podemos ser odiados. Nós podemos ser afastados por uma depressão. Nós podemos ser afastados por um problema de saúde, como foi dito, por coisas que nos abatem a alma, mas devemos buscar no Senhor discernimento, sabedoria para compreender que muitas dessas coisas nós pegamos com as nossas próprias mãos em Adão. Que embora o Senhor tenha nos perdoado os nossos pecados, nós vamos arrastar parte e as consequências desse pecado, embora você tenha sido justificado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. É por isso que na vida do crente acontece enfermidade, acontece desempregos, acontece momentos de turbulência que pode muitas das vezes levar ao desespero. E é nesse salmo que aqui nós temos um servo de Deus com um coração igual o meu e o seu, que se angustia, que se aflige, que chora, que se desespera, que questiona, mas que busca em quem? Em Deus. Ele não vai por horóscopo, ele não vai pular onda no mar, ele não vai buscar nenhum outro meio, ele vai buscar no Senhor. É no Senhor, porque no Senhor nós temos a resposta, no Senhor está a nossa alegria e a nossa salvação. Então, irmãos, que nós possamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. E aqui eu quero trazer alguns comparativos da vida de Emã com Cristo, porque eu vejo em Emã um tipo de Cristo, e nós vamos entender isso à luz da Escritura. Emã israelita era sábio, como nós vimos aí em 1 Reis 4:31, ele estava entre 5 homens que serviram de régua para medir a sabedoria de Salomão. Em Mateus 12:42, nós temos Jesus Cristo dando testemunho, que as pessoas viriam de longe, a rainha de Sabá, ela viria de longe para conhecer a Salomão, e ele diz: no entanto, aqui está aquele que é maior do que Salomão. É Jesus Cristo. A sabedoria que você procura, que você precisa para você viver, está em Cristo. A quem Tiago vai dizer: se você precisa de fé, peça, mas peça com sabedoria, e peça a Deus, que a todos dá, mas peça com temor, peça para a glória de Deus, e o Senhor dará sabedoria, porque Jesus Cristo, Ele é o maior, é a sabedoria maior. Ele vem da tribo de Judá. Nós temos o texto de 1 Crônicas 2:6, eu vou apenas falando para que os irmãos possam acompanhar. 1 Crônicas 2:6, nós temos o testemunho de que esse homem, Emã, o israelita, ele vem da tribo de Judá. E nós lemos em Apocalipse 5:5, que Jesus Cristo, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a honra, a glória, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio de quem agora estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, tendo a alegria e esperança, assentando nas regiões celestiais em Cristo, diante de tudo que nós possamos vir a passar, a acontecer na nossa vida. Romanos 5, Paulo vai dizer: porque o Espírito Santo de Deus derrama nos nossos corações o que? Esperança, até mesmo no meio da tribulação e da angústia. No Salmo 88, no verso 15, ele diz que desde moço ele anda aflito. Isaías 53:3 vai falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo, dizendo que ele era homem de dores e que sabe eu padecer, e que foi um homem que sofreu desde a sua tenra mocidade, porque com 13 anos já era homem. Com 13 anos já tinha responsabilidades para com a família e para com Deus. Lucas 2:52 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele crescia para a glória de Deus em conhecimento diante de Deus e na presença dos homens, glorificando e tendo uma vida de dores, porque ele foi angustiado em tudo à nossa semelhança, para que nós pudéssemos nos socorrer, porque ele não socorre a anjos, mas aos filhos de Abraão,
para que nós possamos correr a Cristo, porque é Ele quem pode nos socorrer, porque tudo que você passa, tudo que eu passo, Ele passou, irmãos, Ele passou, a Escritura deixa claro isso. Ele não socorre anjo, Ele vai socorrer a crentes na sua obra no Calvário. No Salmo 88:5 diz que Ele foi posto entre os mortos. Jesus Cristo, Ele foi contado entre os transgressores. Ainda em Isaías 53:12, Ele desce o Hades em Atos 2:27. O salmista, nos versos 8 e 18, ele diz que os seus amigos o abandonaram. Mateus 26:5-6 diz que ao Senhor Jesus Cristo, naquele seu momento de angústia, Ele olhou para o lado e não viu nenhum dos seus discípulos. Todos os abandonaram. Todos os abandonaram. Ele esteve sozinho na cruz, mas o Pai o acompanhou, o Pai o seguiu. A ira de Deus se abateu sobre ele, o salmista diz, nos versos 7 e 16. Jesus Cristo, Ele foi feito maldição por nós, Ele foi feito maldito por nós, Gálatas 3:13. Ele sorveu o cálice da ira do Pai, Mateus 26:39. Porque a Escritura diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Ele foi feito o quê? Maldição por nós. Ele se fez maldito por nós. Porque a Escritura deixa claro, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Ele sorveu a ira do Pai para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Nós que merecíamos a ira, mas Deus na sua misericórdia, Ele derrama a sua ira sobre a vida do seu Filho, para nos tornar justiça de Deus. Clamou e perecia, o salmista clamou para que ele não perecesse, porque ele estava perecendo, e não obtinha resposta, nos versos 1, 9, 13 e 14 do Salmo 88. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele disse, Eloi, Eloi, sama sabachthani, Deus meu, porque Tu me abandonaste. Porque o Pai abandonou o Filho naquele momento cruelento, de dor, de sofrimento, na cruz. Ele sofreu tudo no nosso lugar, para nos fazer justiça de Deus, para que nós, irmãos, diante de toda e qualquer situação em que nós nos estivermos, possamos recorrer a Ele, porque é Ele quem pode nos salvar. A única salvação está nele, o nosso consolo está nele. Eu não estou desmerecendo, irmãos, em nenhum momento a dor e o nosso sofrimento. Como foi dito, o próprio Cristo, Ele não vem com esse propósito, mas para que nós tenhamos entendimento do que está acontecendo na nossa vida, ao contrário do mundo, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. É isso que o Senhor fala com relação ao mundo. Vocês não, a nós fomos dados a dar a conhecer o quê? As coisas celestiais que estavam ocultas em Deus. Nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, sabemos aonde nós nos metemos pelos nossos pecados, as consequências disso. E se nós não buscarmos a conhecer ao Senhor, nós vamos viver uma vida de resmungação, e isso o Senhor abomina. É por isso que Tiago vai dizer, você pede e não recebe, porque pede mal. Você tem uma vida medíocre, uma vida que não cresce, uma vida cristã que não avança, uma vida mesquinha, porque você pede mal, você não sabe reconhecer que você tem que ficar calado diante do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, conhecer, sempre buscar em conhecer ao nosso Senhor, para que diante dele nós colocamos todo o nosso coração, a nossa angústia por tudo que nós passamos, e nós aprendemos a louvar e adorar o Senhor, porque nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Temos recebido muitas bênçãos da mão de Deus. Jó, ele disse para sua esposa, como umas louca fala tu, quando ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você perdeu todos os seus bens, você perdeu sua saúde, você ainda continua fiel a esse Deus? E ele diz, como uma louca fala tu, mulher, recebemos os bens da parte de Deus, não haveremos de receber a parte má? E nós sabemos que essa parte má fomos nós que pegamos com a nossa mão, porque o que há de bom em nós é a obra de Deus em Cristo Jesus. O homem não é tão mau quanto deveria ser pela graça de Deus, e nós não somos tão bons quanto poderíamos ser fora de Cristo, porque todas as boas obras nossas estão em Cristo. É por isso que eu digo, eu não dou glória nenhuma para o homem, jamais darei, porque aonde estava o homem? Fez por pisar a palavra do Senhor, achou que poderia viver segundo o seu próprio conselho e a sua vontade, achou que poderia e pode viver sem a presença de Deus. Nisso está a iniquidade, nisso está uma vida iníqua. Mas nós, irmãos, que fomos feitura dele, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, assentado nas regiões celestiais em Cristo,
quando Deus aprove a Deus fazer maldito teu filho, para que nós fossemos feitos justiça de Deus, tenhamos nele o quê? Alento, conforto e alegria, porque Ele nos deixa a sua palavra, de que Ele não nos deixou só. Não nos deixou só, e isso a palavra se cumprirá até o final das nossas vidas aqui, ou até a vinda do Senhor. Tenhamos alento e essa esperança, e que nós possamos instruir nessas palavras aos irmãos que estão enfermos, que estão abatidos, que estão desempregados, para que você, num momento de angústia, de dor, de sofrimento, de frustração, você tenha no coração trazido, pelo poder do Espírito Santo de Deus, esta palavra, de que o Senhor, Ele fez maldito o unigênito dEle, para que você fosse feito justiça de Deus, e possa se alegrar no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque é feito em Cristo, de que nós não temos nenhum mérito do que nos achegarmos na presença do Senhor, mas que antes a nossa vida seja para o Senhor resplendor de louvor e glória, por causa da obra de Cristo realizada e operada na minha vida, na sua e de tantos outros que haverão de ouvir o Evangelho, hão de crer, hão de ser salvos e hão de glorificá-lo até o fim, ainda que num leito de dor. Eu quero citar aqui alguns irmãos conhecidos, é claro, de todos também, e eu acredito que dentre os nossos irmãos que estão passando por essa situação, não deixam sequer 1 minuto de louvar o Senhor lá no seu leito de dor, com lágrima nos olhos, sozinho muitas das vezes, sem uma visita, mas o coração deles está diante do Senhor, porque pelo Espírito Santo nós temos esperança. Esperança, não termina em trevas, tem alegria, tem esperança de vida eterna. A nossa vida, irmãos, apesar dos apesares, do que acontecer, nós temos esperança. Não termina em noite escura. Haverão momentos, sim, onde passaremos por isso, mas que nossos olhos estejam firmados em Cristo, o nosso Senhor, para que o nosso coração transborde em alegria diante de Deus, diante do Senhor. Todos esses irmãos que já estão com o Senhor, que já dormem, estão no Senhor. R.C. Sproul, sentado numa cadeira de roda com um tanque de oxigênio, evangelizando, irmãos pregando, anunciando o evangelho nos leitos, lá onde eles estão. Deus os usa lá para pregar para as pessoas que estão na ignorância, nos leitos. Eu tenho certeza que os meus irmãos que estão internados, mas que estão ainda com a capacidade de poder falar, no leito de dor eles pregam. Paulo pregava na cadeia, e ele dizia: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, irmãos, a noite só é escura, só parece não haver resposta, se você não conhece o seu Senhor. Irmã conhece, mas é um salmo didático para nos ensinar. E se não formos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ler esse salmo e não vamos entender, porque toda a Escritura fala o contrário do que ele está apresentando aqui. Não é um salmo contraditório, não, mas é justamente para que nós venhamos o quê? A pensar, a parar, a pensar, a buscar ao Senhor com discernimento. Porque você não é um animal, uma mula, que, como o Salmo 32 vai dizer, que precisa de freio e cabeça para ser guiado, mas aquele que ouve ao Senhor, que atenta ao conselho de Deus. E o Senhor te leva a viver uma vida que glorifica ao Senhor em todas as coisas. Então, meus irmãos, em Cristo está a nossa alegria. Como foi dito, eu vi nesse Salmo um paralelo com a obra de Cristo. Em todas elas, é tipo de Cristo, é tipo, sombra de Cristo. E nós que estamos em Cristo carregamos o quê? As marcas de Cristo na nossa vida. Não espere, irmão, glória sem cruz. Não espere alegria sem sofrimento, sem cruz. De outra forma, como confortará aqueles que estão em igual situação? De outra forma, como seremos usados por Deus se somos como criança mimada? Que nós possamos, eu não estou sendo masoquista, não é isso. Como eu disse, não estou menosprezando o sofrimento e a dor dos irmãos. Eu passo pela mesma coisa, na minha família, pessoalmente. Eu vejo isso no coração da igreja, eu vejo isso na vida das pessoas. E muitas delas estão na onde? Na incredulidade, sem Deus nesse mundo. Mas nós não, a nós foi dado conhecer os mistérios em Cristo, mas agora revelados pelo Espírito Santo, para que nele nós tenhamos o quê? Viva esperança. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos, que os irmãos sejam fortalecidos, inabaláveis na presença do Senhor, glorificando a Deus em suas vidas, diante de toda e qualquer circunstância. Eu passo a palavra, presbítero Young.